Essa semana a aula será sobre as redes de transporte no Brasil. Na aula passada nós vimos sobre as redes de comunicação. Agora nós vamos estudar sobre as redes de transporte. As redes têm uma importância muito grande em nossa vida e na vida de qualquer lugar do mundo. Ela exerce um papel fundamental na integração de pessoas e de territórios. Pela integração de pessoas, nós entendemos o acesso justamente à comunicação e à informação. E integração de territórios através de meios de transporte cada vez mais rápidos, cada vez mais eficientes, fazendo assim com que as pessoas visitem lugares diferentes e conheçam novos territórios. Então os territórios estão cada vez mais integrados, não há necessidade mais de uma viagem longa para se chegar em algum lugar. Há também a possibilidade do crescimento dos fluxos globais, de fluxo de pessoas, fluxo de capital, de informações, de produtos em escala global. Então, cada vez que as redes evoluem, esses fluxos globais tendem a crescer, não só em quantidade, mas em integração com pessoas e com lugares. E um ponto negativo da evolução das redes, principalmente das redes de comunicação, foi a evidenciar a exclusão de pessoas que ficam à margem da infraestrutura de redes, pessoas que nunca tiveram contato com a internet, pessoas que não sabem o que é um telefone celular, pessoas que não sabem o que é uma TV, por exemplo. Então, com o crescimento das redes, houve também essa evidenciação da exclusão social, ou seja, a globalização também é um processo excludente, excluindo pessoas que não têm nenhum tipo de acesso à tecnologia de redes. Voltando aqui para as redes de transporte. Quais são os tipos de rede de transporte? Então, como transporte, nós vimos desde a infância. Nós temos os transportes rodoviários, né? Automóvel, caminhões, motocicletas. Temos o transporte ferroviário, através de trens, ferroviário através de trilhos de ferro, por isso o nome ferroviário. O transporte aquaviário, que é o transporte através das águas. Aí vamos ver os tipos de transporte aquaviário. E o transporte aéreo, ou aeroviário. Esse nomezinho talvez para alguns soe diferente, mas o transporte aéreo, na verdade, é aeroviário. Esse nome, essa terminologia viário aqui, terminologia viário significa justamente a via. Essa via do transporte é feita através de quê? Então, rodoviária, a via exercida pela rodovia, ou pelas rodas, pneus de carro, caminhões, etc. Roda. Ferroviário, as vias através de ferro, ou seja, dos trilhos de ferro. Aquaviário, vias aquáticas de água. Aeroviário, as vias são através do ar. E também temos uma novidade aí, o transporte dutoviário. A gente vai ver o que significa esse transporte dutoviário, que nada mais é através de dutos. Veja, duto. São vias através de dutos, que vamos ver quais são e qual é a sua importância. Então, primeiro, o transporte rodoviário. Transporte rodoviário no Brasil, que conta com mais de 1.700.000 quilômetros de rodovias. Mais de 1.700.000 quilômetros de rodovias, e essas rodovias são diversificadas. Tem rodovias federais, rodovias estaduais, rodovias pavimentadas ou não. Rodovias duplicadas, triplicadas, quadruplicadas, simples. Então, dependendo do tipo de rodovia, ela vai ter uma responsabilidade
diferentes, como por exemplo, as vias de maior tráfego, principalmente do Sudeste, são privadas. Então os governos, ao longo de sua existência, aí, principalmente desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que houve essa privatização das estradas de maior fluxo para grupos privados que mantém a estrada uma qualidade melhor do que a qualidade que o Estado oferece, em troca do pagamento de pedágios. Então, a pessoa que quer atravessar essa via tem que pagar o pedágio e aí ele vai fazer o seu caminho com maior tranquilidade. Inclusive tem estradas que têm atendimento médico, ambulâncias, vigilância em toda a via. Então o meio de transporte, a via de transporte privatizada, você paga um extra, né? Você já está pagando imposto, está pagando para transitar naquela via, mas tem alguns benefícios que a rede privada oferece. O transporte rodoviário é um modal com maior extensão de carga no Brasil. Esse termo modal é o nome técnico que é dado aos meios de transporte. Então, o transporte rodoviário é um modal e, no caso do Brasil, é um modal com maior extensão de carga e também com maior fluxo de cargas do país. Observando aqui esse gráfico, nós temos que o transporte rodoviário é responsável por 60% das cargas. Esses dados são de 2018. 60% das cargas no país. O transporte ferroviário é responsável por 23%. O transporte aquaviário é responsável por 13%. O transporte dutoviário é responsável por 4% das cargas. E o transporte aeroviário apenas 0,1% das cargas nacionais. Não dá nem para perceber aqui no gráfico pizza. É complicado você comparar o transporte de cargas aeroviário com o transporte ferroviário e rodoviário, porque o avião ele tende a transportar coisas mais leves do que rodovias e ferrovias. O transporte aeroviário é mais indicado para transporte de passageiros. Okay? O Brasil recebeu os primeiros grandes investimentos viários no final do século XIX. Esses primeiros investimentos viários foram para as ferrovias, para a implantação de ferrovias, e essas ferrovias eram responsáveis por trafegar produtos como produtos agrícolas e produtos minerais. Somente depois, a partir do meado do século XX, é que vieram os investimentos maciços em rodovias. Então, esses investimentos em ferrovias foram privados, investimentos de empresas privadas, principalmente cafeicultores e algumas empresas minerais. A partir da década de 1940, com o governo Getúlio Vargas, é que vieram os investimentos estatais nas rodovias, porque o governo optou justamente pelas rodovias. Isso também favoreceu a indústria automobilística, que se implantou no Brasil e começou a vender bastante, justamente por conta dos trechos de rodovias que o Brasil foi implantando ao longo principalmente do governo Vargas e Juscelino Kubitschek, Vargas e JK. Esses investimentos atraíram a indústria automobilística, a Ford, a GM, a Volkswagen. Então, todas essas empresas vieram para o país, instalaram montadoras e a partir daí viram que o país tinha potencial para investimento em automóveis por conta de sua extensão territorial muito ampla e sua rede de rodovias que estavam sendo implantada nesses governos. Agora, transporte ferroviário. Transporte ferroviário, como sabemos, é o transporte através de trilhos. Os trilhos são de ferro. Uma coisa interessante em relação ao transporte ferroviário e rodoviário é que o transporte rodoviário, o país teria escolhido o transporte rodoviário, optado por ele,
justamente por conta das ferrovias que demora demais para serem construídas. Porém, a médio e longo prazo, o retorno é melhor, justamente por conta de ser um transporte mais barato. Um vagão, por exemplo, daria a carga de vários caminhões, só em um vagão. Então, após a implantação, seria um meio de transporte mais barato, mas o Brasil optou pelas rodovias, e aí os caminhões estão aí nas estradas. Então, até meados do século XIX, os bandeirantes, pessoas que iam, na época do Brasil Colônia, que iam fazer exploração, buscar novas rotas, novos produtos, traçando novos caminhos para transporte de carga no Brasil, traçando caminhos para interiorizar a colonização do país. Então, com a necessidade de ampliar as exportações, que as exportações eram feitas e ainda são feitas principalmente por via naval, houve a implantação de ferrovias justamente pelos caminhos antigos que os bandeirantes traçaram. Aproveitaram os caminhos e apenas instalaram as ferrovias para ligar o interior do país até o litoral e a partir daí fazer o escoamento dos produtos, principalmente para a Europa através de navios. Os investimentos saíram de empresas rurais, mineradoras, empresas, como eu tinha falado antes, privadas, grandes agricultores de monocultura, café, principalmente, né? O Brasil era bombado no café, e também de mineração. Com a opção ferroviária dos governos Vargas e JK, as ferrovias entraram em declínio, então não houve mais investimento nas ferrovias, as ferrovias simplesmente ficaram abandonadas, e aí recentemente houve a necessidade de atualização dessas ferrovias, um melhoramento da infraestrutura ferroviária no país. Tudo isso graças a esses dois governantes aí, Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas, que optaram principalmente pelas rodovias. Então hoje é que houve a necessidade de modernização das ferrovias. As rodovias são insuficientes, muito precárias, principalmente as estaduais, e as ferrovias tiveram que ser reformuladas para atender à necessidade atual. Atualmente as ferrovias foram privatizadas, principalmente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, privatizadas para serem modernizadas e atender à demanda de empresas minerais da região norte de Minas Gerais, também do Maranhão, para escoar a produção até o litoral e a partir daí fazer a sua exportação. Elas ligam a área de produção agrícola e mineral aos portos, que são destinados principalmente à exportação. Né? Também tem o fluxo nacional, através do litoral, do sul para o norte, do norte para o sul, mas o destino principal é mesmo a exportação. Esses trilhos foram feitos por empresas privadas, recebem manutenção de empresas privadas, justamente para escoar essa produção agrícola e mineral do país. Aqui nós temos nesse primeiro mapa essas linhas verdes com seta, os caminhos que foram percorridos pelos colonizadores ou bandeirantes, né? São esses caminhos aqui. E nesse segundo mapa, a malha ferroviária atual do Brasil. Você observa que o Brasil é um país tão extenso com uma malha ferroviária tão curta, tão pequena. Vamos observar que, por exemplo, essa que vem de Pernambuco coincide bastante com o caminho dos colonizadores, o caminho dos bandeirantes. Então a maioria delas vão coincidir justamente pelo fato de aproveitar, veja isso daqui, aproveitar esses caminhos já traçados para fazer a instalação das ferrovias. Então, uma malha ferroviária brasileira muito incipiente, muito curta. Você observa que a região norte não tem ferrovias,
bastante rica em rios, obviamente, mas sem nenhum tipo de investimento em ferrovias. Os tipos de transporte ferroviário. Então não é apenas o trem de carga que é ferroviário, tem vários tipos aí. Temos o trem de carga, que geralmente é movido a óleo diesel, e que tem uma grande extensão. Tem trens aí que chega próximo a 1000 vagões. Então, um trem muito forte, rígido e com capacidade de carga muito grande. Temos o trem urbano, destinado logicamente a transporte de passageiros. Observe que se parece muito com um ônibus. Geralmente os trens urbanos são elétricos, então você observa aqui o trem. E aqui temos a linha de energia. Então, onde passa o trilho, passa uma linha eletrificada. Parecido com o trem urbano, temos o metrô. Só que o metrô, se a gente prestar bem atenção, vem de metrópole, ou metropolitano. Então, metrô são trens subterrâneos que são instalados nas metrópoles para facilitar o fluxo. Como ele passa por baixo da cidade, então não pega trânsito. Então, ele veio para substituir o transporte de ônibus, que também é elétrico aqui o trem, só que mais seguro do que o trem urbano, pelo menos na teoria. Só que o investimento é bem mais alto por conta de ter que escavar o túnel, fazer toda uma infraestrutura, e o trem urbano é apenas o trilho e a rede eletrificada para que o trem possa se mover. Temos também aqui o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. Observe a diferença que os trilhos do VLT são embutidos na via. Então pode passar carro tranquilo, no cruzamento no caso, propositalmente, porque o trem também passa sobre cruzamentos. Esse veículo não é um trem, é um veículo, talvez substituindo aí o antigo bondinho. Mas é um veículo moderno, isso aqui no caso é do Rio de Janeiro. E temos o TAV, o trem de alta velocidade, ou chamado trem-bala. Então é um tipo de trem que tem uma velocidade muito grande, pode ultrapassar 300 km por hora, até 600 km por hora, alguns deles. E alguns é sobre trilhos e outros nem roda tem, ele é simplesmente magnético e funciona à base do eletromagnetismo que impulsiona o trem para frente em uma velocidade muito ampla, sem turbulência, totalmente seguro. Então você observa que esse tem o trilho, e os trens, principalmente japoneses, eles não têm trilho, são magnéticos, eles flutuam sobre a base sem nenhuma turbulência. Então é um trem altamente tecnológico aí.